Olá, você é nosso convidado nessa edição do programa Argumento para acompanhar uma entrevista com o senador Cássio Cunha Lima, ele que tomou posse aqui no Senado Federal nesse mês de novembro e vai conversar um pouco com a gente sobre a sua atuação parlamentar, a perspectiva do seu trabalho aqui no Senado Federal. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A introdução já é uma pergunta, né? Qual é a expectativa que o senhor tem do seu trabalho, da sua atuação parlamentar, chegando aqui nesse momento de decisões tão importantes, né, como a DRU, talvez emenda 29, o orçamento da União? Queria um ponto de vista seu. Primeiro, registrar a alegria de participar pela primeira vez desse programa. Eu pego o bonde andando, cheguei no Senado mais recentemente, e eu pretendo trazer para essa minha nova atividade parlamentar uma experiência que acumulei ao longo dos últimos 25 anos. Eu comecei muito jovem na Assembleia Nacional Constituinte, fui deputado constituinte, exerci um segundo mandato de deputado federal, numa legislatura posterior, fui 3 vezes prefeito da minha cidade natal, Campina Grande, na Paraíba, e tive a honra de governar o meu estado por 2 oportunidades. E foi um senador muito bem votado, né, senador? Graças à imensa generosidade do povo da Paraíba, eu obtive... Como resultado desses 25 anos, né? Obtive mais de 1 milhão de votos, fui o senador mais votado da história do Estado e chego com um compromisso de, em primeiro lugar, trazer uma discussão sobre o Pacto Federativo. Acredito que o Brasil hoje já não é mais uma federação como apregou a nossa Constituição. O país caminha a passos largos para se transformar, na prática, num país unitário, com um custo de federação. Senador, que coisa boa providencial o senhor trazer esse tema, porque tem sido pergunta recorrente minha aqui nas entrevistas, a questão de repactuar esse nosso pacto federativo, porque por vários caminhos a gente sempre acaba esbarrando nessa questão, seja na distribuição dos royalties do petróleo, seja na revisão dos cálculos de distribuição do FPE, que mesmo que seja uma correção pequena, mas toca nesse assunto, e em outras questões ainda que dizem respeito ao combate ao narcotráfico, à segurança pública, à própria saúde. A emenda 29 mesmo, mais uma vez, traz à tona esse problema, a reforma tributária que não sai. Então, o senhor vê ambiente agora para a gente chegar a uma remodelagem desse pacto? Infelizmente, não. Não Só vejo. a necessidade mesmo. A necessidade e a formação de um caldo de cultura. Não se faz isso do dia para a noite. É uma operação de caráter político de extrema complexidade. Eu me reporto, por exemplo, à própria Assembleia Nacional Constituinte. A Constituinte não nasceu do dia para a noite. Ela foi construída, inclusive, no seio da sociedade, e esse não é um movimento só dos agentes públicos, dos políticos, mas sim da sociedade brasileira, de perceber que o layout do Brasil está errado. A forma como o país está organizado não permitirá que as grandes demandas que a sociedade apresenta, nessas áreas que você elencou, saúde, educação, segurança pública, tenham capacidade de serem resolvidas, porque, infelizmente, a cada ano que passa, a União concentra mais os recursos, e aí começa a grande crítica do Pacto Federativo, não repassa na proporção necessária para os estados e para os municípios. Vou dar o exemplo do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Não faz sentido que um estado como a Paraíba, de forma prática, aporte mais recursos para o Fundeb do que a própria União. Da mesma forma, podemos nos reportar ao que está sendo discutido na emenda 29. Estabeleceu-se limite mínimo de investimento em saúde para estados e municípios, 12% e 15% respectivamente, mas a União, que é a detentora da grande fatia do bolo tributário, dos impostos que se arrecada, simplesmente se recusa a fixar o seu próprio percentual. Estabelece um crescimento vinculado ao PIB, ao Produto Interno Bruto, quando todos nós sabemos que a receita, a arrecadação, cresce sempre em proporções muito maior do que o PIB. Então, é essa discussão que precisa ser feita de forma muito ampla. Não há ambiente, na minha visão, para que isso seja feito agora. Mas, como eu disse, esse caldo de cultura, esse debate, essa discussão tem que ser lembrada sempre, porque chegará o momento em que o Brasil vai ter que se deparar com essa mudança, porque, do contrário, nós não conseguiremos responder a esses desafios que a população nos apresenta, sobretudo os serviços básicos que devem ser prestados pelo Estado.